Qual a melhor abertura para conseguir nitidez? O que sempre eu escutei falar desde que eu comecei na fotografia, né? A melhor abertura das lentes normalmente é de 2 a 3 pontos mais fechados do que a abertura máxima dela. Então eu até trouxe aqui ó, uma 50mm 1.4 para mostrar para vocês. 2 a 3 pontos da abertura máxima seria, numa 50mm 1.4 seria um ponto, lembrando que 1/3 não é um ponto inteiro, tá? Então, se eu vou de 1.4 para 1.6, isso é 1/3 de abertura, 1/3 de ponto, né? Não é um ponto inteiro. Então, para eu contar um ponto, eu tenho que ir até 3/3 de abertura. Então, eu vou de 1.4 para 1.6, de 1.6 para 1.8, de 1.8 para 2.0, tá? Aí eu tenho um ponto fechado. A lente que é 1.4, eu fechar ela em 2.0, eu fechei um ponto. Depois eu vou de 2.0 para 2.2, 2.5, 2.8. Então eu fechei 2 pontos em 2.8. E depois eu vou para 3.2, 3.5 e 4. Então, em teoria, a melhor abertura para essa lente aqui seria por volta de f4, tá? A melhor abertura para conseguir mais nitidez. Só que agora eu vou falar uma coisa que é mais em relação à minha prática e à minha experiência para vocês, que é o seguinte: para mim não tem diferença entre eu fazer uma foto em 2.2, 2.5 e 4, por exemplo, ou 5.6. Eu vou ganhar, obviamente, mais profundidade de campo, mas a nitidez, a intensidade da nitidez, para mim não vai fazer diferença. Eu gosto de pensar assim, ó, eu evito usar as lentes na abertura máxima, principalmente quando é uma lente como essa daqui, uma 50mm 1.4, ou quando é uma 85 1.8, que são lentes que têm uma profundidade de campo bem rasa, né? Eu evito elas de usar na abertura máxima, seguindo o raciocínio de que, cara, 1.4, 1.8 é muito aberto. E aí, se eu entendo bem como funciona a profundidade de campo, eu sei que se eu vou fazer um retrato fechado, eu vou ter desfoque no próprio rosto da pessoa. Então, por exemplo, se eu estou em 1.4 e eu focar no nariz, o olho já vai estar desfocado. E isso dificulta muito o trabalho na hora de fazer a fotografia, porque você vai ter que estar lá ou posicionando o ponto de foco bem no olho, ou você vai ter que estar com o ponto de foco no meio, focando no olho e reenquadrando toda hora. E isso, nesse movimento de reenquadrar, é normalmente onde a gente perde o foco, tá? Então, como que eu gosto de fazer? Se a lente é 1.4, eu vou fechar ela 2 ou 3/3 para garantir que eu vou conseguir uma profundidade de campo um pouquinho maior do que a mínima dela. E ainda assim, eu vou conseguir bastante desfoque, que é uma coisa que eu gosto muito, eu imagino que vocês gostem também, é do desfoque. Então, se eu fosse fotografar com essa lente hoje, como que eu usaria ela? Eu buscaria usar ela entre 2.0, 1.8, 2.0, 2.2. Essa seria a abertura que eu iria usar nela. Agora, se eu vou usar a 50mm 1.8, essa daqui é uma 50mm 1.8 da Sony, tá? E ela tem as mesmas características praticamente. Então, na 50mm 1.8 eu gosto de usar em 2.2, 2.5, até 2.8. Mas eu evito, a menos que eu esteja fazendo o foco bem manual ali no live view, prestando bastante atenção, dando zoom, eu evito de usar ela em 1.8 porque ela não me garante nitidez e foco em 1.8. Então ela acaba se perdendo. Às vezes a gente foca no olho, o foco vai para a orelha. Às vezes a gente foca no olho, o foco vai para o nariz. Isso se chama back focus e front focus. Só que normalmente tem a opção de corrigir lá no menu, né? Aquele micro ajuste de autofoco que todo mundo fala para olhar, todo mundo fala para mexer naquilo, todo mundo fala para corrigir. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já mexi muito naquilo lá e para mim não adiantou praticamente nada, tá? Então o que adianta mesmo é fazer o foco com mais cuidado. Uma coisa que funciona muito na 6D Mark II e nas câmeras que tem o display touchscreen é fazer o foco pelo live view. Isso garante muito mais o foco. É impressionante, eu nunca imaginei que eu fosse dizer isso, mas cara, o foco digital hoje está melhor do que o foco analógico. Tu toca no rosto e o foco vai para o olho sempre. A câmera sabe que tem que focar no olho, sabe que o olho é o ponto principal. O quadradinho ali do autofocus, ela fica no rosto inteiro.
né? Mas se tiver numa abertura super rasa, por exemplo 1.4, a câmera vai colocar o foco no olho, porque ela foi pré-setada para isso. Claro que isso em alguns casos não é praticável, né? Por exemplo, num evento fica difícil de você usar o Live View lá no meio de uma festa, um negócio assim. Em alguns casos o foco analógico ainda é melhor, né? Tá? Então eu busco usar as lentes assim. Agora, quando eu estou usando um flash, quando eu estou dentro do estúdio, obviamente eu vou fechar mais a lente para ter mais profundidade de campo. É muito importante, às vezes, a gente fazer um back to basics, né? Voltar para os básicos e relembrar algumas teorias básicas da fotografia que a gente sabe que são básicas, mas às vezes com o tempo a gente acaba deixando isso de lado, esquecendo ou negligenciando às vezes. Então eu gostaria de voltar num conceito básico aqui, que é o conceito de profundidade de campo. E por incrível que pareça também, tem muita gente que fotografa há muito tempo e acaba não entendendo exatamente como isso funciona, porque é algo simples, né? Então eu vou explicar para vocês aqui e eu tenho certeza que todo mundo, quem não sabe, vai sair sabendo exatamente como que funciona o foco, as faixas de foco e a nitidez na hora da captura. E eu tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês na hora de fotografar amanhã já, tá? Então é algo que você pode sair daqui hoje e aplicar amanhã na sua fotografia, que você vai ter mais resultado de nitidez. Então tá, vamos lá. Para quem não sabe, galera, o foco da câmera ele funciona em faixas, tá? Olha só, o foco ele funciona em faixas, tá? Então eu vou fazer aqui um desenho de uma câmera. Pronto, tá? Isso daqui é a câmera. E aqui tá o objeto que a gente vai fotografar. O foco, ele funciona em faixas, então a gente precisa imaginar o foco dessa forma aqui, ó. Olha só, o foco ele funciona em faixas, então quando eu faço o foco, eu pego e defino lá, eu vou focar usar o ponto central. A propósito, para quem não sabe, o ponto central da câmera é o mais preciso, tá? Porque o meio, é onde passa mais luz, mesmo quando o diafragma está fechado, é onde tem menos margem de erro, tá? Então, se você não sabia, fica essa informação aí. O ponto de foco central é sempre mais preciso. Não que os outros não sejam precisos, hoje as câmeras estão muito boas, os sistemas de autofoco estão muito bons, mas o do meio sempre vai ser mais preciso. E aí quando você coloca o ponto de foco lá no meio, aí você reenquadra, digamos que eu coloquei o foco aqui, ó, ele vai traçar uma linha e tudo que estiver nessa linha vai ficar dentro do foco, vai ficar nítido, tá? Então a gente pode dizer que essa daqui é a faixa aonde está o foco. Agora, profundidade de campo é o tamanho da faixa do foco, tá? Profundidade de campo é o tamanho da faixa do foco. Então, se eu estou usando aqui, ó, digamos que eu estou aqui com uma 70-200, tá? Eu tô aqui com uma 70-200 e eu tô com 2.8 de abertura. 2.8, quanto mais aberto, mais desfoque tem, tá? Então a faixa de foco fica pequena. Agora, à medida que eu vou fechando a lente, eu vou ampliando essa faixa de foco, tá? À medida que eu vou fechando a lente, eu vou ampliando essa faixa de foco. Olha só, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. A faixa, eu vou ganhando mais profundidade, mais coisas vão ficando nítidas. Agora, o que eu tenho que tomar cuidado é que o que determina a faixa do foco é a distância da câmera para onde eu coloquei o foco, certo? Então, se eu coloquei o foco lá, se eu movimentar essa câmera aqui, ó, para frente ou para trás, essa faixa de foco ela vai vir junto ao mesmo tempo, tá? Então, se isso aqui acontece muito, é onde normalmente a maioria dos fotógrafos perdem o foco. A maioria dos fotógrafos que tem aquele costume, né, de usar o ponto central por ser o mais preciso, e aí você usa o ponto central, foca, e normalmente quando sobe para colocar o ponto central no olho, a pessoa fica no meio do quadro. E aí você foca e desce para reenquadrar, para encaixar ela ou na regra dos terços ou na regra de composição que você está usando. E aí nesse movimento é que se perde o foco. Por que se perde o foco? Porque esse movimento ele não pode movimentar a câmera e deixar ela nem mais próxima e nem mais distante do ponto de foco aonde ela foi colocada. Olhem só um grande exemplo disso, tá? Eu tô com essa câmera aqui, é uma Canon 6D Mark II para fazer a live, e olha só que legal, eu tô com uma lente ali que é 35mm e ela tá na abertura 2.5, tá? 2.5 é uma abertura bem rasa. E olha só, eu coloquei o ponto de foco aqui, bem aonde eu tô nessa linha, tá? Aqui eu vou conseguir mostrar um exemplo muito prático para vocês, olha só que legal.
tá? Eu tô aqui, ó. Eu coloquei o ponto de foco aqui. Notem que a minha mão aqui na lateral, ela fica nítida igual ao meu rosto. Porque tudo que ficar nessa linha aqui, ó, vai ficar nítido. Agora, se eu mudar a distância, olha como a minha mão vai perdendo a nitidez, vai ganhando desfoque. Quanto mais distante do ponto onde está o foco, que é aqui, para trás e para frente, mais desfoque eu vou ter, tá? Então, o que acontece? Se eu foquei no olho, na hora que eu baixei a câmera, eu puxei ela um pouquinho para trás, eu puxei o foco pro nariz. Ou se na hora de... eu foquei aqui na vertical, e aí eu desci a câmera e eu desci um pouquinho para frente, eu empurrei o foco para a orelha. Esse é o maior erro que a gente comete, e eu falo para vocês por experiência própria, porque ainda acontece comigo, eu ainda uso o ponto central às vezes, e é normal, tá? Acontece com todo mundo tira fotos desfocadas, mas você tem que entender por que você tira fotos desfocadas para saber como tirar fotos nítidas. E saiba que isso acontece com os melhores fotógrafos, eu tenho certeza que ninguém tira só fotos nítidas, a não ser que você use sempre f8 ou f11, né? Mas se você estiver trabalhando com profundidades de campo rasas, como eu gosto de trabalhar, 1.8, 2.0, 2.5, você vai tirar fotos desfocadas. E aí é importante entender aonde está o erro para buscar evitar cada vez mais esses erros e tirar cada vez mais fotos nítidas, tá? Então aqui está um grande exemplo disso, ó. Se eu aproximo a minha mão, quanto mais perto da câmera, mais desfoque eu tenho. Quanto mais longe de mim, pro fundo, mais desfoque eu tenho, tá? E aí, aqui eu respondo uma outra pergunta também que eu recebo muito, que é, como que eu faço para deixar aquele fundo muito desfocado que nem tu faz, Rafa? Eu tenho algumas fotos aqui com fundo bem desfocado que eu separei para mostrar para vocês, olha só. Tá um borrão, chega a tá um borrão, né? Isso acontece por alguns motivos. O que influencia nesse desfoque? Primeiro, quanto mais perto o ponto de foco for colocado perto da câmera, quanto mais perto o assunto, né? Quanto mais perto eu colocar ele da câmera, olha só, se eu puxar ele para cá e o ponto de foco colocar aqui, mais desfoque eu vou ter pro fundo, tá? Mais desfoque eu vou ter pro fundo. Quanto mais perto da câmera o ponto de foco, mais desfoque vai ter lá no fundo. Agora, outra coisa que influencia, quanto mais distante for o fundo, digamos que o fundo seja aqui, ó, tá? Aqui é um fundo, é uma parede, pode ser uma parede aqui. Quanto mais distante for o fundo, mais desfoque vai ter também. Então, por exemplo, quando eu quero fazer as fotos com o fundo bem desfocado, eu procuro enquadrar a pessoa mais de perto. Então eu vou usar uma lente primeiro, uma lente que me dê um desfoque. Então eu vou usar uma lente 2.8, 1.8, 2.0, 1.4, uma lente com uma abertura grande. E aí eu vou posicionar isso de uma forma que favoreça o foco e o desfoque. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar a pessoa mais perto da câmera, né? Eu vou pegar e vou colocar aqui. Vou fazer um retrato então mais fechado. Isso já leva a gente a entender uma coisa. Quanto mais fechado o retrato, mais desfoque a gente tem. E eu vou procurar fundos que estejam muito distantes. Então eu vou procurar um fundo que esteja lá longe. Não vou colocar ela numa parede, a 2 metros de uma parede, porque eu vou ter um desfoque muito fraco. Então eu vou procurar fundos distantes. Ou eu vou procurar um fundo que tenha o horizonte no fundo, que é um fundo muito distante, que chega a pegar o céu. E aí esse fundo provavelmente vai ficar assim, ó. Ele vai ficar muito desfocado, tá? É basicamente assim que funcionam as faixas de foco. E aí, quanto menor for a minha abertura, maior vai ser as minhas faixas de foco. Então, por exemplo, nesse tamanho aqui, digamos que eu tenha um 2.8, tá? 2.8. Ó, 2.8, f2.8, né? Vamos colocar direitinho aqui para todo mundo entender. Beleza. Agora, se eu fechar, por exemplo, para f4, eu vou ter uma faixa de foco naturalmente maior. Olha só, ela vai ficar tipo assim, ó. Ela vai partir do mesmo ponto, mas ela vai ser maior. E aí o que tiver dentro dessa faixa vai ficar mais nítido. E assim vai aumentando. 4, 5.6, 8, 11, 16, 22. E assim, quanto mais fechado... E aí tem uma outra coisa também, né? Que quanto mais fechado, maior a profundidade de campo, mas não necessariamente mais nítido. Porque a maioria das lentes, a partir de uma certa abertura, ela começa a perder nitidez, porque o buraquinho ali fica muito pequeno, a luz eu acho que passa muito apertada ali, e acaba ganhando muita profundidade de campo, mas perdendo riqueza de detalhes. Então, a partir normalmente ali de f11, 14, 16, as lentes já começam a perder.
tá? Então tem muita gente que acha que f22 é o mais nítido que uma lente pode ser, mas na verdade não é, tá? A lente, ela já, pra mim, ela já alcança a nitidez máxima um ponto fechada. Então se a lente é 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, pra mim ela já alcança a nitidez máxima dela. Eu não consigo diferenciar de 4.0, 5.6. Ó, eu vou deixar aqui duas grandes mensagens que eu quero deixar, tá? A primeira grande mensagem é que evite utilizar... Eu não gosto de dar regra aqui, né? Vocês sabem que eu venho só falar o que eu faço, o que eu sei, o que eu tenho de experiência no meu dia a dia de trabalho, mas eu vou deixar uma pequena regra para vocês aqui. Evite utilizar a abertura máxima da sua lente, pelo menos até você ter uma boa prática e conhecer ela perfeitamente, saber quando utilizar. No início, por segurança, se você está decepcionado com o foco das suas fotos no momento, evite usar a abertura máxima da sua lente por enquanto. Pratique um pouquinho mais fechado, tá? Isso eu estou falando de lentes claras. Por exemplo, 1.8, f1.8, f2.8 também. Muita gente tem lentes 2.8, como a 70-200, a 24-70. Agora, se você tem uma 18-55, que é 3.5, 5.6, essa regra não se aplica para você porque a sua abertura máxima já é uma abertura bem fechada que já gera uma profundidade de campo bem grande. Então o que eu recomendo é, se você tem uma lente 3.5, 5.6, se acostume a usar ela sempre em 5.6. Porque não vale a pena usar o 3.5, o 4.0, porque ele não funciona em todo o range da lente. Então se você está em 18mm, você consegue usar o 3.5, mas se você puxa para 35 ou 50mm, ele já vai fechar a lente, já vai mudar a luminosidade da tua foto sem você ter mexido em nada. Então deixa sempre, se quem tem a 18-55, quer fazer ensaios externos, deixa ela sempre em 5.6. E assim você não vai ter a lente modificando a abertura sozinha e você vai estar trabalhando na abertura máxima que ela consegue em todo o range, tá? Agora, se você tem uma 50 1.8, tem uma 35 2.0, tem uma 85 1.8 ou tem qualquer outra lente clara como essas e você não está satisfeito com o seu foco, tenta fechar ela um pouquinho, tá? Comece usando 2.2, eu gosto bastante. Eu acho que talvez uma das minhas aberturas favoritas é o 2.2, porque eu consigo muito desfoque e também consigo uma boa nitidez. Comece usando 2.2, 2.5, 2.8 e por aí vai, tá? Que assim fica mais fácil de acertar. Agora, outra coisa que eu quero deixar de mensagem para vocês aqui, ó, se você usa o ponto de foco central e você usa o AF single, na Canon é one shot e na Nikon é single, né? AFS. Que é quando ele crava o foco, quando ele trava o foco, na verdade, né? Isso você pode usar tanto no botão do disparo, quanto no botão de trás, ali, o botão AF, né? Inclusive, tem muita gente que gosta de usar o botão AF ali atrás para fazer o foco, o botão da frente livre para fazer a fotografia, né? Eu não costumo usar assim porque, sei lá, eu aprendi a usar sempre o botão da frente ali para focar e para tirar foto, e eu não preciso capturar momentos tão rápidos assim a ponto de eu precisar isolar esses botões. Então o pessoal de evento gosta muito de usar o botão do foco ali atrás, né? O botão AF, e aí deixa o botão da frente para tirar as fotos, mesmo que ela não esteja focado, porque o botão da frente, quando ele está com as duas funções, você consegue tirar a foto se ele tiver nítido, se ele tiver travado o foco ali, e às vezes você acaba perdendo fotos. Mas no meu caso eu uso os dois ali mesmo, eu foco no mesmo botão que eu tiro a foto, porque eu aprendi assim e eu não preciso capturar momentos muito rápidos. Agora, se você usa o iServo ou o iFocus, que na Canon é Artificial Intelligence, então na Canon tem o iServo, o iFocus, e na Nikon é o AFC, né? Tem o 3D também, que são modos de focagem onde você tem um foco contínuo. Então ele tem onde ele trava o foco e ele continua acompanhando os movimentos da pessoa ali. O foco 3D da Nikon funciona muito bem. Tem o iServo também, que na Canon é o que fica buscando o foco o tempo inteiro, mas eu não costumo utilizar esses modos de focagem porque eu acho que eles são muito inseguros, né? Você não sabe ali se ele realmente acertou o foco e você tem que acabar tirando muitas fotos. Agora então, a outra mensagem que eu queria deixar é: se você usa o ponto de foco central
e usa o botão, o foco single, o que trava, cuidado na hora de reenquadrar. O que é reenquadrar? É quando você faz o foco ali primeiro e depois você tem que reenquadrar ela com o foco cravado, né? E assim, muita gente, eu acho que a maioria dos problemas em relação ao foco é por causa disso, porque faz um movimento que movimenta a câmera um pouco para frente ou movimenta um pouco para trás e aí acaba perdendo o foco, tá? Agora eu vou falar de uma outra coisa que não é necessariamente relacionado ao foco, mas está diretamente ligado à nitidez, que é a velocidade, tá? Velocidade do obturador. Se aqui é o top 1 dos erros na hora de fazer o foco, esse daqui, a velocidade, é o top 2, tá? Ou é o top 1 dos erros na hora de configurar a câmera ali, na hora de escolher as configurações da câmera para fotografar. O que acontece aqui, ó? Vou explicar para vocês. A velocidade do obturador é a velocidade com que a foto é capturada, certo? Então é aquela velocidade lá que você escolhe, 1/100, 1/125, 160, 180, 200 e por aí vai. E quanto menor a velocidade, mais chance você tem de tremer. Tanto é que, para fazer uma longa exposição, você vai deixar lá um tempo de 5 segundos, 10 segundos, e aí ele vai ficar a câmera vai ficar capturando a foto durante 5 ou 10 segundos, ou quanto tempo você colocar lá. Normalmente, o tempo máximo é 30 segundos, tá? Agora, o problema começa é que, a partir ali de 1/50 de velocidade, pra gente vira só um som. É só um som rápido, assim, ó. É só um som. E aí parece que não tem diferença usar 50, usar 100, usar 200, usar 400 ou usar 1000, né? Parece que não tem diferença. Parece que a diferença que ele vai causar ali, na verdade, vai ser uma diferença só de luminosidade. Porque quanto mais tempo, mais lento é a captura, mais luz ela capta. Quanto mais rápida é a captura, menos tempo tem de entrar a luz ali, mais escura a foto fica. Só que, escutando ali, parece só um barulho. Só que isso faz toda a diferença na hora de capturar a foto e de conseguir uma boa nitidez. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Boa parte dos problemas que vocês têm em relação à nitidez não é a foto desfocada, e sim a foto tremida, tá? Escutem isso, anotem, prestem bem atenção porque é muito importante. A grande maioria dos problemas de nitidez não é em relação ao foco, é em relação a tremido, tá? Então, se você cuidar na hora de reenquadrar ali para não mexer a câmera ou usar o foco no live view, o seu foco vai ficar cravado, a não ser que a sua lente tenha realmente um ponto de foco ali que está colocando mais para trás ou mais para frente, vai ficar cravado o foco. Só que mesmo assim a foto pode não sair nítida porque a velocidade está baixa. E aí o que você tem que fazer? Você tem que comparar a velocidade que você está usando com a lente que você está usando. Isso mesmo, tá? Você tem que comparar a velocidade que você está usando na câmera ali com a lente que você está usando. Por que isso tem a ver? E agora eu vou sugerir um teste para vocês aqui. Se vocês têm a câmera de vocês na mão, aí vocês façam o seguinte, ó. Quem tem lente zoom 18-105, 70-200, 24-70, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar a lente, até 18-55 dá para fazer esse teste, tá? Vocês vão colocar a lente em 18mm. E aí vocês vão pegar e vão ficar olhando ali pelo viewfinder da câmera e vão tentar deixar a imagem parada. Procurem alguma coisa na sala de vocês e tentem deixar perfeitamente parada, tá? Vocês vão ver que não vai ser tão difícil. Por quê? Porque a gente está com um ângulo de visão muito grande, com uma lente muito aberta e as coisas se movimentam um pouco. Agora, experimenta colocar a sua 18-55 em 55mm, focar na mesma coisa e tentar deixar parado sem se mexer. Não precisa nem tirar a foto, tá? Você só foca, deixa parado sem se mexer e vê se você tem a mesma facilidade de deixar a imagem congelada. Você vai perceber que na verdade é muito mais difícil de congelar uma imagem quando o zoom está mais puxado, quando você está com uma distância focal maior. Então, o que eu estou querendo dizer? É muito mais fácil tirar uma foto congelada. Quando eu digo congelada, é sem aqueles rastros, né? Sem aquela foto tremida. É muito mais fácil tirar uma foto congelada em 24mm do que em 200mm, tá? Se você tem uma 70-300, é muito mais fácil tirar uma foto nítida e congelada em 70mm do que em 300mm. E como que você soluciona esse problema? Além da distância focal da lente influenciar, tem toda a questão da nossa capacidade de estabilizar a câmera. Não sei se vocês notam, mas a gente treme muito, pelo menos eu tremo muito involuntariamente
e imperceptivelmente também. Eu não percebo que eu estou tremendo, mas a câmera percebe esse movimento. Então, o que a gente tem que fazer? Eu preciso usar a velocidade. Existe uma regra bem antiga da fotografia que diz o seguinte: a velocidade do obturador, isso aqui se aplica, tá, para fotos com luz natural. Para fotos com luz com flash, não se aplica. Isso daqui se aplica para luz contínua. Então, se você usa LED, se você usa luz natural, luz do sol, enfim, independente da luz, se for contínua, essa regra aqui vai se aplicar. A velocidade do obturador deve ser pelo menos o dobro da distância focal da lente. Anotem essa frase aqui, porque isso aqui vai ajudar vocês a tirar fotos mais nítidas. Simples assim. A velocidade do obturador deve ser pelo menos, e olha só, pelo menos, tá? Eu tô jogando aqui a regra que eu escutei lá quando eu tava começando na fotografia, mas logo eu já vou dizer pra vocês como que eu faço. Então, seguindo essa regra, se eu tô com uma 50mm, 50mm é igual, o mínimo é o dobro de velocidade, então eu vou usar pelo menos 1/100S, tá? Isso seguindo essa regra, tá? Se eu tô com uma 85mm, eu vou usar pelo menos aí, o dobro seria 170, né? Então vou colocar aí 180 de velocidade. 1/180S, né? Beleza. Se eu tô com uma 200mm, como a 70-200 que eu tenho aqui, se eu tô em 200mm, eu vou usar pelo menos 400, tá? 1/400. Isso aqui, só isso aqui já vai ajudar muito vocês a tirar fotos mais nítidas, tá? Só que, como que eu faço na verdade? Eu busco usar 4 ou 5 vezes mais, tá? É isso mesmo, eu busco usar 4 ou 5 vezes mais. 4 vezes já não tem mais erro, tá? Então, por exemplo, se eu tô com uma 50mm, eu vou usar pelo menos 200. Isso eu, Rafael, tá? É o que eu faço, e é o que eu sugiro que vocês façam também, porque funciona. E agora eu vou falar uma outra coisa aqui que pode gerar uma certa confusão aí, mas vocês vão entender, eu tenho certeza. Tá? Então, se eu tô com uma 85, eu vou jogar aí pelo menos uns 320 de velocidade, eu acho, né? 320, eu não sei se bate certinho a conta, ó, 85 vezes 4, 340. 320 tá legal já, tá? E se eu tô com uma 200mm, eu vou usar pelo menos aí uns 800 de velocidade. Isso vai garantir que a minha foto esteja sempre congelada. Quando tem o flash é outro papo, tá? O Felipe perguntou ali, quando tem o flash é outro papo. Tô falando aqui da fotografia com luz contínua, luz natural e LED e luzes fixas, contínuas, né? No caso do 200mm com velocidade 400, não vai ficar muito escuro, aí é que entra o pulo do gato, tá? Aí é que entra o pulo do gato, pelo menos pra mim, faz muito sentido. Eu sei que muita gente não pensa dessa forma, talvez alguns de vocês discordem de mim, mas eu vou mostrar exemplos para vocês aqui práticos disso que eu vou falar agora, que é o seguinte. Vamos falar agora dessa outra questão do ISO, né, que é quando a velocidade fica alta. Por exemplo, se eu usar a velocidade em 400 ou 800, não vai ficar muito escuro? E a resposta é que depende. Depende da luz que você tem, tá? E depende do quão disposto você está a aumentar o seu ISO. Agora é que eu vou falar que talvez alguns de vocês discordem, mas eu vou mostrar os exemplos aqui que mostram que funcionam, tá? Que funciona. Que é o seguinte, eu prefiro utilizar, se eu tô com uma 200mm, tá? Se eu tô com uma 70-200 em 200mm. Por que eu uso uma 200mm? Porque tem outra coisa que influencia no foco, que é a distância focal, no desfoque, né? No tamanho da faixa. Quanto maior a distância focal, maiores são as faixas também. E maior é o desfoque, mais intenso é o desfoque. Então, se eu quero fazer, por exemplo, uma foto de corpo inteiro, onde o corpo inteiro fique nítido, e ao mesmo tempo eu consiga ter um desfoque bem intenso no fundo, eu vou usar 200mm. Por quê? Porque eu me afasto bastante, à medida que eu vou me afastando, as faixas de foco vão crescendo, tá? Então eu consigo fazer um foco no corpo inteiro da pessoa e logo o que está atrás dela já ficar bem desfocado. Muita gente me pergunta isso. Rafa, como que tu consegue
focar o corpo inteiro da pessoa em 1.8, em 2.8. Primeiro, lembra que o foco funciona em faixas e ele funciona na horizontal. Então, para você focar o corpo inteiro, basta que o corpo esteja na mesma distância da câmera e da lente, tá? Se ele estiver inclinado, se tiver um braço, vai ficar diferente. Agora, se eu ficar assim, ó, vocês vão enxergar o meu corpo inteiro nítido aqui. Então, esse é um passo importante. 200 mm, quanto maior a distância focal, maior a faixa de foco, mais desfoque eu tenho também. Quanto menor a distância focal, aqui vocês estão me vendo, ó, com uma lente 35 mm. E ela só dá esse desfoque legal aqui no fundo porque ela está em 2.5. Se eu colocar ela um pouquinho mais fechada, já vai perder o desfoque. Até, olha só, queria mostrar para vocês o exemplo aqui, ó. Vini, dá uma fechadinha na lente para mim aqui para mostrar para o pessoal. Ela está em 2.5, fecha ela para 5.6. Olha só. E sobe o ISO para 13.200. Mais um. Aí. Mais um pouquinho, pode ser 4.000. Aí, ó, pronto. Olha só, tá vendo como o fundo ganhou nitidez? Ganhou, a faixa de foco aumentou. Eu fechei a lente, a faixa de foco aumentou e aí eu tive que aumentar o ISO para compensar isso, tá? Só que olha só a diferença. Vamos fazer o seguinte, baixa para 1.4 agora, Vini. Baixa para 1.4, tá? Aí, olha só. Agora teve que baixar o ISO também e aí o fundo ganha um super desfoque. Olha a minha mão lá, ó. Vendo? Olha a minha mão aqui, ó. Tá? Então, agora eu estou em 1.4, a minha faixa de foco está pequena, então eu tenho que tomar cuidado. Se eu vier um pouquinho para trás, eu saio do foco. Se eu vier um pouquinho para frente, eu também saio do foco. E a minha faixa de foco está nessa distância aqui, ó. É isso aqui que eu tenho só para me mexer e não sair do foco, tá? Quando eu tenho uma lente 200mm, por exemplo, eu vou, seguindo aquela regra, a minha regra, eu vou usar 800, 1/800 de velocidade. Só que isso vai me gerar uma fotometria mais escura, né? Certo? Vai me gerar uma fotometria mais escura. Então, o que eu vou fazer aqui? Supondo que eu estou com a minha 70-200, eu vou colocar ela em 2.8, tá? E aí, isso vai me gerar uma fotometria mais escura. E o que eu vou fazer? Eu vou ter que compensar isso com o ISO. Então, mesmo que eu esteja fotografando lá, esteja um dia bem claro, um dia quase ensolarado ou até mesmo ensolarado, nesse caso aqui, mesmo que seja um dia claro, eu iria usar um ISO 800 se for necessário para conseguir a nitidez, a luminosidade que eu quero. Aí tem muita gente que diz, ah, Rafa, mas tu poderia usar aqui, ó, tu poderia usar essa mesma configuração, só que baixar a velocidade aqui para 200 ou para 100 para usar o ISO 100. Porque por incrível que pareça, a gente está em 2019, mas ainda tem gente que acha que o ISO tem que ser 100. E na verdade não tem que ser 100, não existe mais essa regra. Essa regra só existia na fotografia do filme porque o rolo era ISO 100. Mas desde que a fotografia digital existe, a gente pode aumentar o ISO de uma forma controlada ali, né? Obviamente eu não vou vir aqui e colocar ISO 5000, porque aí vai ficar inaceitável a minha foto, mas galera, independente da câmera que vocês têm hoje, se é uma câmera que foi lançada de 5 anos para cá, 6 anos para cá, você pode usar ISO 800 na sua câmera sem problema nenhum, ainda mais quando você tem luz, né? Que o ruído vai acontecer mais onde existe a ausência de luz. Então se você tem luz e usar um ISO 800, vai aparecer ruído, mas vai aparecer um ruído muito pequeno. E o mais importante, você vai garantir que é a foto congelada. O ruído você consegue remover um pouquinho, eu vou mostrar um exemplo agora disso. Mas a foto congelada você não consegue corrigir e voltar atrás, tá? Então eu prefiro aqui, ó, muito melhor utilizar essa configuração aqui, ó, essa aqui, do que essa de baixo aqui, a menos, óbvio, que eu tenha um flash. Aí com o flash tudo muda, porque o flash é que vai mandar na velocidade da foto ali para sair congelada, tá? Então eu posso usar 5 segundos de exposição, mas se eu der um flechaço ali, se eu disparar um flash até mesmo no modo teste, ela vai congelar a cena porque o flash é muito rápido. Mas vocês devem ter visto já que eu uso esse tipo de configuração. Então é muito comum eu usar, usei a 85mm, tá? Usei 85mm, mas eu usei uma velocidade de 1/400 segundos, e aí eu usei ela em f2.0, por exemplo, 2.0, e eu usei lá ISO
500, tá? Para mim, essa configuração aqui, ó, é maravilhosa, é perfeita. Eu uso muito o meu 85 desse jeito, com 400 a 640 de velocidade, 2.0, 2.2, ISO 500 ali subindo, ISO de 200 até uns 800 eu navego tranquilamente, tá? Então, para mim essa configuração aqui é muito boa e ela é infinitamente melhor do que eu vim aqui, ó, e colocar, por exemplo, eu vou usar 125, tá? E aí eu vou usar ela aqui em 2.0 e aí eu vou botar aqui ISO 100, tá? Para mim é muito melhor usar essa configuração para garantir uma imagem mais nítida. Show de bola, galera. E agora a galera que tem a 1855, aí o cálculo fica mais simples ainda. Por quê? Porque você tem um desses fatores que não vai variar, que é a abertura. Então você pode partir aí da ideia de que você vai usar sempre 5.6, sempre 5.6, a sua distância focal ali vai ser de 18 a 55 milímetros, tá? E aí se você usar 5.6 a abertura não vai variar. Se você colocasse, por exemplo, 4.0, se você der o zoom ali e colocar em 55 milímetros, ela ia para 5.6. Então deixa sempre em 5.6 que ela não muda. E aí você vai ajustar a velocidade de acordo com a distância focal máxima. Então 55, joga aí uns 125 no mínimo de velocidade. E aí você vai ajustar o seu ISO até a foto ficar bem clara. Não tem mistério, não tem muita variação a lente 1855, tá? Você sempre vai acabar caindo nessa configuração aqui. O que pode acontecer se tem muita luz, né? Se você usar um flash, aí você pode subir essa velocidade, né, para 160, 200, dependendo do seu flash, aí, se ele suporta uma velocidade mais alta, e aí você vai baixando o ISO, tá? Mas não tenham medo de usar ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1000, tá? Eu começo a ter medo de usar o ISO ali a partir do 1600, tá? E isso que eu uso uma câmera full frame, que me dá menos ruído, me dá mais luz e me dá mais nitidez. Agora, se você tem uma câmera cropada, tipo uma T5i, uma T3i, uma SL2, uma D5100, uma D5200, D7000, todas essas cropadas, você pode começar a ficar com medo de subir o ISO ali pela casa dos 1250, 1000 de ISO, tá? T3i, câmeras um pouco mais antigas, pode começar a ficar com medo ali a partir dos 1000, tá? Mas, galera, menos de 1000 de ISO, qualquer câmera suporta. E o ruído que ela pode dar é esse aqui, ó. Ó, eu trouxe uma foto para vocês aqui que eu fiz com a Canon 6D. Que mais? 135mm f2.0, que é uma abertura bem grande, tá? 2.0 numa 135 dá esse super desfoque que vocês estão vendo aqui. E vocês já notaram também que eu gosto de lentes um pouco mais tele, né? Eu uso a 35, uso a 50 bastante, mas eu sempre gostei de fotografar retratos com lentes mais tele, mais uma distância focal maior. A Thay, por exemplo, vai variando. Ela usava muito a 50, depois ela começou a usar a 85, depois a 135 e agora ela está usando a 35mm. Então ela está fazendo fotos bem abertas. Tá? E olha só, isso aqui é um ótimo exemplo de uma configuração. Olha só, eu usei ISO 640 com a lente 135mm em f2, que é a abertura máxima dela. Eu uso a abertura máxima nessa lente porque ela é uma lente muito top, que consegue fazer um foco muito preciso, tá? Então essa daqui eu não tenho medo de usar em 2.0, como eu tenho medo de usar a 50 1.8 em 1.8. Ou até mesmo essa 1.4 que eu jamais utilizo ela em 1.4 porque ela tem um foco muito impreciso, tá? E aí, 135 eu usei 640 de velocidade. Vamos fazer aquele cálculo, ó. 135 vezes 4 daria 500, 540, né? Mas eu coloquei 640 aí para garantir, porque eu gosto mesmo de usar velocidade bem alta. E aí, para conseguir essa exposição, eu tive que usar um ISO 640. Tenho certeza que muita gente viria aqui, baixaria essa velocidade para 200 e jogaria o ISO em 200 também. Ou jogaria a velocidade em 100 e o ISO em 100, tá? E isso ia garantir aí um monte de foto tremida, tá? E aí eu usei isso, olha só, a minha foto ela não treme, ó. E quando ela treme é porque eu fiz algum movimento muito forte na hora de fotografar. Mas olha só, ela saiu um pouco desfocada, notem aqui, ó. Deixa eu aproximar ainda mais. Ó, 2:1. Ela saiu um pouco desfocada
não tá bem nítida, mas ela não tá tremida, tá? E aí, como que eu resolvo o problema do foco? Eu faço o foco várias vezes e faço a foto várias vezes. Então, foca e tira foto, foca e tira foto, foca e tira foto, e assim você vai atualizando toda hora o foco ali. Porque se você fizer o foco uma vez e tirar várias fotos com aquele foco ali, a chance de você dar uma mexidinha na câmera para frente e para trás é muito grande, e aí você vai acabar perdendo o foco. Então eu tô sempre refazendo o foco várias vezes, ou utilizando o Live View daí que acaba sendo mais preciso muitas vezes. Vamos ver aqui se a gente acha uma bem nítida para comparar, ó. Ó, aqui é uma foto que tremeu, tá vendo? Eu cheguei mais perto ainda, eu cortei a cabeça, então provavelmente eu fiz algum movimento que foi sem querer. E aqui tremeu, a foto aqui ela tá tremida, tá vendo? Esse é um ótimo exemplo de foto tremida. E esse problema é muito mais difícil da gente corrigir do que a foto um pouquinho desfocada ou a foto granulada. Olha só, essa daqui ela cravou, ela ficou com o foco cravadinho, olha só. E aí vocês devem estar percebendo, deixa eu aproximar ainda mais, que veio um pouquinho do ruído, né? Tá vendo? É uma 6D, câmera full frame, 640 só de ISO e ainda assim veio esse ruído. Agora, pergunta pra mim se eu prefiro esse ruído ou se eu prefiro uma foto com ISO 100, velocidade 100, sem ruído, mas toda tremida. É óbvio que eu prefiro uma foto assim, que eu posso vir aqui no Lightroom, olha só, na aba detalhe, que é responsável por cuidar da nitidez e do ruído, eu venho aqui no Lightroom. Primeiro, eu venho na parte de redução do ruído, isso funciona tanto no computador quanto no celular, tá? Venho na parte de redução do ruído, eu seguro a tecla Alt no teclado antes de mexer na barrinha, tá? Por quê? Porque quando eu mexo nessa barrinha, segurando a tecla Alt, ela fica preto e branco, e o preto e branco permite que eu consiga ver o ruído aí com mais facilidade, olha só. E aí você pode testar com o Alt, sem o Alt, aqui quase não está dando diferença, tá? Então, basta você vir aqui e aumentar a luminância. Eu evito aqui passar de 50, 60, porque começa a tirar muito. Ó, se eu usar 100 de redução do ruído, ele vai deixar tudo liso e vai tirar a textura da pele também. E isso definitivamente não é interessante, tá? E aí eu venho, dou 2 cliques aqui e vou aumentando. Ó. Então eu gosto de usar 30, 40... e ele vai suavizar esse ruído para mim. Outra coisa que a gente precisa entender é que existe 2 tipos de ruído, tá? Existe o ruído de cor, o ruído colorido, e existe o ruído preto e branco, né? O Photoshop mostra isso pra gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Quando eu venho aqui em filtro, ruído, adicionar ruído, eu tenho 2 tipos, ó. Eu tenho o ruído colorido, que é esse aqui, tá vendo? E eu posso marcar a caixa monocromática e fazer um ruído preto e branco. A gente tem a mesma coisa na foto. Então, quando eu estou reduzindo esse ruído aqui, eu estou reduzindo o ruído preto e branco. Mas eu posso vir aqui nessa abinha aqui, ó, no slider cor, e aumentar também, que ele vai reduzir o ruído de cor. Que normalmente ele já vem com um padrão aí de 25. Se você zerar isso, você vai ver que realmente vai aparecer muito ruído colorido. Ele vem como padrão 25, mas eu gosto de jogar isso lá pra frente, tá? Então eu vou jogar aí uns 80. E aqui eu tenho como reduzir o ruído em áreas de detalhe e áreas suaves. E eu gosto de aumentar isso aqui proporcionalmente, tá? Normalmente eu venho aqui e jogo todos meio entre 70 e 80, e isso vai me dar uma redução de ruído mais forte. Isso dependendo do ruído que eu tenho, senão eu venho aqui e uso mais fraco, tá? Você vai dosar aí de acordo com a sua fotografia. Aqui na nitidez, eu vou aumentar a intensidade da nitidez, mas eu não vou deixar a foto granulada de novo. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso estar fazendo aqui, ó, coisas opostas, né? Quando eu reduzo o ruído, eu estou tirando o ruído da imagem, mas eu estou também tirando um pouquinho da nitidez. Agora, se eu aumentar a intensidade da nitidez aqui, eu vou estar trazendo ruído de novo. Então eu tenho que achar um meio termo entre os dois. Eu gosto de não passar também aqui de 50, porque essa nitidez não é a nitidez principal que a gente aplica na imagem. Isso aqui é uma nitidez de entrada, tá? É uma nitidez de entrada. E olha só, comparando o resultado, eu tenho aqui antes e depois. Tá vendo como suavizou? Ele pode aparentemente ter tirado um pouquinho da nitidez, mas a gente consegue resgatar isso bastante depois. Então, agora eu quero trazer isso para o Photoshop e mostrar para vocês os filtros que eu utilizo lá. Aqui no Lightroom é super simples assim mesmo. É só mexer na aba detalhe que você consegue melhorar a sua nitidez e o ruído. Mas eu quero levar lá para o Photoshop. Eu vou usar um preset aqui, um preset recente, tá?
que aparentemente estragou a foto, mas eu acho que é só uma questão de temperatura, então eu vou subir essa temperatura. Vamos ver se a gente consegue uma cor legal com esse preset. Tenho usado bastante ele. Um pouquinho mais. Aqui. E eu acho que ficou um pouquinho laranja, então eu vou vir na saturação do laranja, vou baixar um pouco. Aumentar um pouquinho a luminância. Legal. Ver se tem algum degradê radial aqui. Ó, vou jogar esse degradê um pouquinho menor. Beleza, tá? Vou levar e aí um Ctrl E para levar para o Photoshop. Olha só, então vamos lá. Vou dar um zoom aqui. E esse preset eu acho que ele tirou um pouquinho demais o ruído para essa foto. Então eu vou voltar, vou vir aqui nas configurações do detalhe e vou jogar mais para baixo essa redução aqui e essa redução aqui, ó. Beleza, e aí eu aperto Ctrl E, levo ela para o Photoshop. Beleza, trouxe ela para cá. Agora eu não vou fazer nenhum retoque, que eu não vou fazer nada, tá? Eu só vou mostrar para vocês o filtro da nitidez que eu uso mesmo. Eu vou vir aqui, vou duplicar a camada, tá? Eu gosto de duplicar a camada. E eu vou aplicar 2 filtros aqui, tá? 2 filtros. Os dois vão ter um efeito parecido, mas um vai servir para aplicar mais nitidez fina e outro vai servir para aplicar mais volume, que é uma nitidez mais, com uma espessura maior. Então, olha só. Eu vou vir em filtro, outros, high pass, que é o filtro outros alta frequência. Tá? E aqui na alta frequência, eu consigo extrair tanto os detalhes finos da imagem, usando um valor baixo. Olha só, com um valor baixinho de raio, por exemplo, 1.5, eu consigo extrair os detalhes bem finos, né? Como que eu sei que esses detalhes são finos? Porque se eu afastar o zoom, eu não enxergo nada. Eu enxergo só uma tela cinza. Agora, se eu aumentar de longe e eu conseguir enxergar lá, ó, por exemplo, assim, aí eu tô tendo volume, tá? Se eu conseguir ver de longe é porque eu tô tendo volume. Beleza? Tá. Então, primeiro eu vou usar esse filtro aqui para extrair os detalhes finos, tá? Então eu vou jogar aqui 1,5. 1,5. E agora eu preciso modificar o modo de mesclagem dessa camada para um modo de contraste, tá? E aí eu vou selecionar aqui o luz linear. Luz linear. Olha só. Quando eu seleciono luz linear, ele aplica uma nitidez bem agressiva, mas eu posso trabalhar na opacidade para ajustar a intensidade nessa nitidez. Então eu vou colocar aqui, ó, cerca de 50% e eu melhoro bastante a nitidez. Agora, eu vou fazer outra cópia dessa camada e eu vou aplicar um outro filtro que eu gosto de utilizar também, que é o máscara de nitidez. Dá para fazer com os dois com o alta frequência, dá para fazer os dois com máscara de nitidez. Eu estou mostrando os dois filtros para vocês aqui, para vocês terem aí a possibilidade de ter ferramentas diferentes para trabalhar. Tá? O máscara de nitidez ele já é mais antigo no Photoshop, mas ele funciona muito bem. E eu gosto de usar ele para aplicar volume na imagem. E aí eu uso essa configuração aqui, ó, intensidade 12, raio 180 e limiar 0. Tá? E ele vai me dar este efeito aqui, ó. Antes, depois. Antes, depois, tá? Uma outra dica para vocês conferirem a nitidez é sempre aplicar o zoom em 100%, tá? Então, se você está no Photoshop, aperta Ctrl 1 no seu teclado, que ele vai colocar a foto em 100% e você vai ver ela no tamanho real. Não adianta querer nitidez olhando a foto em 800% de pertinho assim, ó. Porque assim não é nitidez que vai faltar é resolução. E nenhuma câmera tem uma resolução para você olhar assim, dessa forma, tá? Pelo menos não as que a gente está acostumado a utilizar. Então, o que é recomendado? Você aperta Ctrl 1 e se a foto ficar um pouquinho distante, deixa assim, porque esse é o tamanho real dela, é assim que você consegue ver a nitidez da melhor forma, tá? Então, olha só, antes a foto era assim e depois ficou assim. Parece que a foto estava até com uma tela por cima tirando a nitidez. Depois, quando a gente aplica esses dois filtros, olha só, antes, depois,
olha só, eu não sei se vocês conseguem enxergar aí com o mesmo nível de detalhe que eu consigo aqui no meu monitor, né? Não sei se a transmissão consegue transmitir também tanto detalhe assim, mas é absurda a diferença de foco, de nitidez que a gente tem antes e depois dos filtros, tá? E agora eu vou pegar uma foto aqui que não tá lá essas coisas na nitidez. Vamos pegar uma daquelas ali que não estavam lá essas coisas. Vamos ver, ó. Eu tinha até marcado essa aqui, ó. Tá vendo? Vamos comparar aqui, ó, duas fotos lado a lado. Uma eu acertei o foco, essa daqui tá certo o foco, ó. Vê ela em 1 por 1. Tá certinho, bem nítida, com um pouquinho de ruído, mas totalmente controlável, tá? Agora, essa daqui por algum motivo eu acho que eu dei uma mexidinha ou uma jogadinha um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás, ela já saiu do foco, ó. Deixa eu ver. Vamos ver se o foco veio pra frente. Ó, o foco veio pra frente, então provavelmente eu recuei um pouquinho a câmera. Recuei um pouquinho a câmera e aí ela acabou saindo do foco. Então vamos tentar dar uma melhorada nesse foco aqui. Primeiro eu vou reduzir o ruído. Reduzo o ruído de cor. Beleza. Eu não vou nem aplicar essa nitidez de entrada do Lightroom aqui, tá? Eu não vou nem aplicar. Eu vou apertar Ctrl E, vou levar ela para o Photoshop, tá? Vou levar ela para o Photoshop. E aí, depois que eu fizer todo o tratamento, que eu vou aplicar a nitidez, tá? Mas eu vou aplicar direto aqui. Então vamos fazer primeiro o tornar nítido. Não, vamos fazer primeiro alta frequência de novo para ficar na mesma ordem que eu fiz antes, tá? Então, duplicou a camada com o Ctrl J, vai em filtro, tornar nítido, máscara de nitidez, tá? No Mac é a mesma coisa. Command J para duplicar, filtro, tornar nítido, máscara de nitidez. Na versão em inglês é Filter, Sharpen, Unsharp Mask. Ok? Máscara de nitidez. Não, vamos fazer primeiro, pera aí. Vamos fazer primeiro o High Pass, tá? Então é filtro, outros, alta frequência, tá? Filter, Others, High Pass na versão em inglês. Beleza. Aplicou o High Pass, a foto fica cinza. Eu vou usar um raio aqui bem fino. Pode ser 1,4, tá bom, tá? Começou a me mostrar bastante detalhe e começou a mostrar um pouquinho de ruído, eu já paro, tá? Beleza. Sobrepor no modo luz linear. Luz linear. Olha só. Modo luz linear. E eu acho que ele está me trazendo um pouco de ruído demais. Tem essa diferença também. Normalmente o alta frequência acaba trazendo um pouquinho mais de ruído. Então vamos fazer um teste, uma comparação aqui, ó. Vou deixar essa camada aqui, vou desligar ela, vou duplicar a camada original de novo com o Ctrl J ou Command J. E eu vou fazer um teste agora junto com vocês aqui, ó. Vamos lá, agora vamos usar o outro filtro para ver se ele traz menos ou mais ruído do que esse primeiro que eu usei, que é o alta frequência. E depois eu ainda vou fazer o teste com o aplicação inteligente de nitidez, que é para ser mais inteligente, né? Então vamos fazer a comparação dos três filtros e vamos bater o martelo aqui e definir qual que é o melhor deles. Segundo filtro, máscara de nitidez. Vamos colocar aqui, ó, a configuração padrão dele é 100, 1 e 0, tá? Essa é a configuração padrão. E aí você pode tirar e colocar a visualização, sempre visualizando em 100%, então aperta Ctrl 1 no teclado ou Ctrl Alt 0, que vai jogar o zoom em 100%. Se você está com a foto encaixado, você aperta Ctrl 0 para encaixar, Ctrl 1 para jogar 100%, tá? Eu estou sempre usando esses atalhos aqui no Photoshop. Vamos lá, deixa eu voltar para cima aqui. Aqui, colocar do ladinho. Beleza? Vamos lá, filtro, tornar nítido, máscara de nitidez. 100, 1 e 0. Esse é o valor padrão, tá? Para fazer um efeito parecido com esse outro filtro que eu coloquei aqui. Agora vamos lá. Vamos aumentar, né? Já que o 1%, o 100% aqui não é o suficiente, vamos jogar mais intensidade. Joga mais intensidade. Mais intensidade, vai visualizando, ó, antes, depois, antes, depois. Vamos jogar mais intensidade, tá? Aqui ele já começou a trazer um ruído considerável também. Vamos mexer no raio para ver se melhora ou piora a situação. Ó, se eu mexo no raio, se eu aumento o raio, ele deixa a nitidez com uma espessura maior, mais grossa mesmo, né? Então eu não posso aumentar muito, mas também eu não posso usar muito baixa, porque senão ele vai só realçar o ruído. Então eu vou usar aqui 1.5 de raio.
E vamos aumentar esse limiar aqui, ó. Ele vai tentar ofuscar um pouco do ruído, mas ele acaba ofuscando o efeito da nitidez também. Então eu não vou mexer nele. Vou deixar ele zerado e vou aplicar. Olha só, antes, depois do filtro máscara de nitidez. E agora, antes e depois, a gente vai ver do filtro alta frequência, tá? Então, ó, esse é o máscara de nitidez. Eu vou dar até um zoom mais próximo para 200% aqui para vocês verem bem de pertinho, tá? Não é o ideal, mas para a gente ter uma noção melhor do ruído que ele está trazendo, vamos ver mais de perto. Ó, antes, depois do máscara de nitidez e agora antes, depois do filtro alta frequência. Para mim aqui tá claro como água que o filtro alta frequência trouxe mais ruído do que o máscara de nitidez, ó. Então a gente pode definir aqui que o máscara de nitidez traz menos ruído e por isso ele é melhor, tá? Agora, vamos comparar com... Eu até não vou deletar aqui, vamos deixar aqui ativo aqui para comparar. Agora eu vou fazer mais uma cópia e vamos fazer o teste com o aplicação inteligente da nitidez. A aplicação inteligente da nitidez. Porque a princípio esse filtro de aplicação inteligente da nitidez, ele consegue reduzir o ruído em algumas áreas, né? Ele consegue fazer uma aplicação de nitidez para problema de desfoque, para problema de velocidade, ó, problema de desfoque de movimento, desfoque da lente, desfoque gaussiano. Então vamos ver se ele realmente é mais inteligente, vamos testar ele aqui, tá? Primeiro, zoom 200%, eu estou aqui também para ver bem de pertinho, tá? Eu vou selecionar aqui, primeira opção, remover o desfoque gaussiano, tá? E vou aumentar a intensidade, vamos lá. Aumenta a intensidade, o raio, eu tinha usado 1.5, vamos ver, ó. Tá? 1.5, e aí eu tenho aqui intensidade da atenuação, vamos fazer um teste aqui, ó. Ele vai atenuar a aplicação da nitidez nas sombras, olha só, intensidade da atenuação do efeito da nitidez nas sombras, tá? Aí, olha só como no olho lá ele está reduzindo o efeito da nitidez que ele aplicou. Então, para mim, isso aqui não é interessante, tá? Se eu aumentar, ele vai estar tirando a nitidez das áreas escuras. Isso, para mim, não é legal. Então, eu não vou usar. Vamos ver se eu mexendo aqui. Largura dos tons, tá? Então, eu não quero atenuar a nitidez em áreas de sombras. E, provavelmente, eu também não quero atenuar a nitidez em áreas de luz e realce. Então, eu vou deixar isso aqui para baixo zerado. Eu só vou mudar... aqui para desfoque da lente. Vamos ver se ele melhora um pouco. Ó, vou jogar aqui 1.5 e vou jogar uma intensidade de... Nossa, ele está trazendo muito ruído mesmo, né? Uma intensidade de 140, vamos ver. Antes, depois. Olha, ele trouxe ruído, mas ele deixou a foto bem mais nítida, olha só. Antes, depois. Ele trouxe realmente uma nitidez mais forte. Agora vamos comparar ele com alta frequência. O alta frequência também trouxe uma nitidez, mas foi uma nitidez mais grossa. Eu acho que o bom mesmo seria usar os dois juntos. Usando os dois juntos, olha só, a aplicação inteligente da nitidez e o alta frequência, a foto ficou praticamente nítida, galera. Olha só. Parece que nossa, ficou muito bom mesmo. Trouxe ruído, mas ficou muito bom, ficou muito nítida a foto. Agora, vamos comparar aqui, ó, máscara inteligente, máscara de nitidez e o alta frequência junto já não ficou bom, tá? Então, nesse caso aqui, vamos comparar os dois. Eu acho que o máscara de nitidez ainda saiu melhor, mas a melhor combinação mesmo foi alta frequência com aplicação inteligente de nitidez. E aí eu vou jogar um pouquinho mais baixa a opacidade. Vou baixar um pouquinho aqui também. E vou fazer uma combinação desses filtros, tá? Vou fazer uma combinação desses filtros. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha feito dessa forma. Eu fiz aqui para testar mesmo, mas eles combinados funcionaram incrivelmente bem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar a opacidade um pouquinho dos três para eles se somarem. Eu vou jogar os três num grupo, Ctrl G, eu jogo os três num grupo, Ctrl G ou Command G, e eu consigo ver o antes e depois geral, ó. Antes, tá vendo? Foto borrada, sem nitidez, sem ruído, mas sem nitidez. E agora a foto nítida. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, eu vou apertar um atalho que vai mesclar todo esse grupo e vai jogar dentro de uma nova camada. Eu vou apertar Ctrl Shift Alt E
Ctrl Shift Alt E, e eu vou... e aí ele jogou numa nova camada. Eu vou colocar aqui, ó, nitidez, tá? Essa camada tá com a nitidez. E aí eu vou abrir o filtro do Camera Raw. Filtro do Camera Raw. E eu vou lá na área de detalhe e eu vou reduzir de novo o ruído. Vou reduzir de novo mesmo, tá? Só que agora com a foto já mais nítida, ó. Então eu vou vir aqui em redução do ruído e vou aumentar um pouco. Reduzir o ruído aqui. E vou aumentar um pouquinho da intensidade, já que eu estou aqui, né? E dar um OK. Olha só. Reduziu novamente o ruído, só que manteve praticamente intacta a nitidez. Então, olha só. Isso aqui era a foto original. Olha só a diferença. Vou jogar em 200% para a gente ver melhor, ó. Antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. Ficou muito, muito, muito bom. Eu achei muito bom. Eu usaria essa foto tranquilamente assim, publicaria nas redes sociais sem problema nenhum, tá? E ainda falta a segunda etapa da nitidez. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou usar o máscara de nitidez com aquela configuração que eu mandei para vocês, que é para colocar volume na imagem. Então a configuração era 12, 180 e 0. Isso daqui não é aplicação de nitidez, tá? Isso aqui é aplicação de volume fino na sua fotografia, tá? Então eu vou dar um OK e agora eu apliquei pela segunda vez esse filtro. Eu acho que o rosto dela está um pouquinho escuro, então eu posso vir aqui, jogar uma curva e clarear um pouquinho. Isso daqui a gente pode falar numa próxima live, tá? Então eu só vou passar aqui mesmo uma curva para dar uma iluminada no rosto dela. E aí, olha só. Olha só que incrível que ficou esse resultado, tá? Tô em 100% aqui de zoom e vamos ver o antes e o depois. Antes e depois.